Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo à nossa série Só por Hoje, com meditações diárias de Narcóticos Anônimos. Eu me chamo Marcelo, eu sou um adicto em recuperação, limpo graças a Narcóticos Anônimos há 9 anos e um mês. E convido o companheiro que está junto comigo para se apresentar. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gerry, eu sou um adicto em recuperação através do programa de Narcóticos Anônimos e eu estou limpo há 25 anos e 8 meses, só por hoje. Legal, obrigado pela sua prontidão e sua boa vontade para poder estar junto com a gente aqui. E vamos começar a leitura. 27 de julho, nós nos recuperamos. Depois de chegarmos a NA, nós nos encontramos entre um grupo muito especial de pessoas que haviam sofrido como nós e encontrado recuperação. Encontramos esperança através das experiências compartilhadas livremente. Se o programa funcionava para elas, funcionaria para nós. Texto básico, página 11. Só por hoje. A recuperação que encontrei em Narcóticos Anônimos é uma coisa certa. Sei que vou crescer se basear minha vida nela. Quero lembrar você de que nós não falamos em nome de Narcóticos Anônimos, mas sim da experiência pessoal do companheiro em cima da meditação diária. Então, gostaria de convidar agora o companheiro Jerry para nos trazer sua reflexão ou experiência sobre o tema. Fique à vontade, companheiro. Obrigado, e queria agradecer primeiramente o convite, né? É uma honra poder estar vindo falar do programa de Narcóticos Anônimos na minha visão. Como já foi dito, não falo em nome de Narcóticos Anônimos, essa é a minha experiência. E esse só por hoje me remete à minha chegada, né, que foi bem confusa, foi assim, hoje eu tenho um Deus, um poder superior, Narcóticos Anônimos me ensinou a fazer um contato com ele, então eu vejo hoje o quanto ele atuava na minha vida, né, e ele teve as maneiras dele de me fazer chegar em Narcóticos Anônimos, que remete bem a esse texto de hoje. Eu cheguei meio. Eu não queria, a minha intenção não era paralisar a droga, eu estava curioso sobre Narcóticos Anônimos, que eu sabia que tinha a ver comigo porque eu usava droga, era um usuário de droga. Até então não sabia nada sobre adicção, nunca tinha escutado esses termos, nem poder superior, nada parecido. E aí eu fui a uma reunião que era próxima à casa de um amigo meu, como eu disse, de curioso. Cheguei, tinha um servidor já abrindo, limpando a sala, que me recebeu muito carinhosamente. Aí me fez a clássica pergunta: você tem problema com droga? E eu meio que titubeei, né? Eu falei assim: não sei. Aí ele falou assim: você gosta? Falou o nome de determinada droga. Aí eu abri um sorrisão desse tamanho, né? Aí eu falei: claro, né? Aí ele falou: então tá bom, estamos juntos, fica aqui com a gente aqui. Aí me convidou para entrar, eu sentei, a reunião começou. E eu não consegui me conectar, eu não consegui me identificar, porque se falou muito de fundo de poço, como a gente chama aqui na Irmandade, de muitos atos cometidos durante o uso de droga, e a maioria deles eu não havia cometido, não havia feito. Então eu falei assim, não sei se eu tenho a ver com isso aqui, né? Porque eu não fiz nada, a maioria do que essas pessoas falaram. Mas quando falaram de sentimentos, entre entre um falar e outro da ativa, de coisas da ativa, falava de sentimentos e com isso eu me identifiquei com alguns sentimentos. E a minha ideia foi muito louca. Eu falei assim: eu preciso ficar aqui para ajudar essas pessoas. Eu não entendi que era eu que precisava ser ajudado. A minha ideia é: eu preciso ajudar essas pessoas. E aí, nesse pensamento louco, eu continuei voltando. Graças a Deus, graças ao meu poder superior, eu tive a brilhante ideia de voltar, apesar de não ter me identificado, de não achar, até que eu não tinha problema com droga por não ter feito aquelas coisas todas. E aí eu voltei, vi que a adicção é uma doença, cuja, no meu entender, o uso de droga é a febre dessa doença, é o sintoma mais aparente, né? É uma doença muito maior do que o uso de droga. E, o, e ela é como um iceberg, né? O problema maior está abaixo da linha d'água que a gente não vê. Esse é o meu entender. Continuei voltando
E hoje eu não me arrependo nem um dia de estar em Narcóticos Anônimos há 26 anos, limpo há 26 anos e 8 meses. Hoje é perfeitamente claro, né, o que aquelas pessoas falaram para mim naquela época. Hoje, apesar de não ter tido o mesmo histórico de uso, ter passado por algumas coisas, porque muitas eu fui poupado por esse meu Deus, que eu acredito, não precisei passar, consegui chegar antes, mas se eu tivesse lá, talvez eu teria feito aquelas coisas, né? Então, hoje é muito claro aquela minha chegada. E houve um caso, o tempo é pouco para falar, mas foi um caso até polêmico, porque eu peguei um servidor ainda imaturo. E aí, quando eu falei que eu não me perguntasse, você tem problema com droga durante o convite para ingressar, né? Eu falei, não, não sei, acho que não. Aí ela me convidou. Por incrível que pareça, ela me convidou a vir a outra reunião, que é aquela reunião, uma reunião fechada. Nós temos reuniões fechadas e abertas, né? Para membros e não membros. E aí, mas aí teve um companheiro já mais experiente, falou: não, deixa ele aí. Ele não sabe se tem problema com droga, mas ele usou droga, deixa ele é membro quando disser que o é. Então, é assim, todo mundo, aqueles que estiverem ouvindo, tiverem alguma dúvida se é ou não adicto, vá a uma das nossas reuniões, sente lá, sem compromisso nenhum, como eu fiz, e escute. Talvez você vai escutar alguma coisa que te desperte e vai mudar todo o rumo da sua vida, como mudou a minha, que está muito boa, né, já há alguns anos, e eu tenho só que agradecer ao programa de Narcóticos Anônimos. Eu não tenho nenhum hábito mais de falar da minha ativa, do que eu fiz durante o uso, às vezes a gente fala por causa do recém-chegado. Então, assim, às vezes a gente fala alguma coisa da ativa, né, porque é identificação fácil, né? Mas eu gosto muito mais de falar do que o programa me deu já, né, em recuperação. Eu tenho muito mais histórias hoje para contar de recuperação do que aquele inferno que me trouxe para Narcóticos Anônimos, que comeu parte da minha vida, né? Foi, mas assim, eu digo a minha história que eu estou contando, foi um mal necessário. Eu precisei primeiro ver o lado negro para poder dar o valor ao lado da paz, ao lado da espiritualidade, ao lado, para ver o lado da calmaria de viver. Porque para mim a vida era sempre um furacão. E hoje eu não vejo mais a vida como um furacão, né? Existe muita felicidade, né, praticando o programa de Narcóticos Anônimos, para mim, que sou um adicto e me identifico com essa programação. Esse texto de hoje, do dia 27, ele no final fala isso, né? Praticar o programa. E isso faz toda a diferença. Eu vi logo cedo que a mera abstinência, que parar simplesmente o uso, não estava completando o que eu precisava. O programa era o complemento e faz toda a diferença até hoje, que eu ainda sou um membro ativo dessa Irmandade. E, como a gente fala, é só por hoje, mas a minha vida é boa. Toda vez que eu venho em uma sala de narcóticos anônimos, algo bom acontece. Um calor gostoso dentro do peito aparece, sempre. Então, eu não desisto de vir. Muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado ao companheiro que está servindo. Estamos juntos, só por hoje. Obrigado, Gé. Excelente. Como é gostoso, né? Porque o programa de Narcóticos Anônimos sempre me lembra de que é uma nova forma de viver, né? E isso eu consigo encontrar em Narcóticos Anônimos junto de vocês. Obrigado por me ajudar a lembrar disso. E nós realmente nos recuperamos. Para você ter a meditação completa, visite o nosso site na.org.br. Amanhã tem mais e não se esqueçam, a jornada continua.